Controle de qualidade em beneficiamento primário. Quando fazemos o beneficiamento primário em tecido, fazemos porque queremos atingir alguns objetivos. Dentre eles, queremos condições adequadas para que esse tecido consiga receber o corante. Estaremos falando de beneficiamento primário de tecidos de algodão. Nesses tecidos, algumas características da fibra, que vem da fibra, influenciam nos resultados dos processos que acontecem dentro do beneficiamento. A fibra, ela vem revestida da natureza com uma espécie de cutícula que faz com que essa fibra não tenha a absorção de água. Além disso, a gente carrega junto com a fibra série de casquinhas, cinzas, resíduos de colheita, então sujeiras que mesmo passando por um processo de limpeza na fiação, mesmo passando por um processo de tecelagem, ainda ficam dentro do tecido. Além disso, existem óleos de máquinas que ao longo do processo de tecimento eles vão se agregando, no tecido. Enfim, uma série de sujeiras, eu vou chamar assim, que estão presentes nesse tecido e que atrapalham um processo de tingimento, um processo de estampagem. Então a gente quer remover esse material para restar o máximo possível só com celulose. E aí temos atributos em processo e em produto que podemos controlar para verificar se realmente o nosso processo está acontecendo conforme o programado e se o nosso produto está atingindo os objetivos que gostaríamos. Dentre os parâmetros de processo, geralmente medidos no banho, temos o pH de saponificação ou oxidação, dependendo se eu estou fazendo uma purga, pré-alvejamento ou alvejamento, um pH de final de processo, que é aquele depois que eu já fiz a lavagem, aí está pronto para ir para o tingimento, e a presença de peróxido ou o residual de peróxido. Então, esses três itens, esses três parâmetros, eles devem ser monitorados tanto no desenvolvimento de uma receita, quanto esporadicamente dentro do processo produtivo ou até em todos os lotes do processo produtivo. Como se faz o controle disso? As medições de pH em laboratório geralmente se usa um pH-metro, que é um equipamento onde você vai colocar a sua solução em contato com o eletrodo e ele vai te dar um número que vai ser o resultado. No processo produtivo, utilizam-se as fitas indicadoras, por elas serem mais práticas de serem utilizadas, e também o eletrodo, conforme a gente vai usando ele em processo produtivo repetidas vezes com pHs muito elevados, é mais fácil dele se danificar, pH elevado, temperatura alta, então ele é um equipamento sensível e é mais caro, então acaba sendo vantagem usar uma fitinha indicadora do processo produtivo. O residual de peróxido, da mesma forma, no processo produtivo, ele pode ser medido com uma fita indicadora ou com uma solução indicadora, e no laboratório a gente pode fazer a titulação do banho para identificar a concentração exata de peróxido que está restando nesse banho. Nesse caso do residual de peróxido, até é bem interessante que a gente faça essa dosagem desse banho de vez em quando, porque se eu tiver com sobra de peróxido, significa que ou o meu processo não está adequado, está sobrando peróxido por algum motivo, e aí eu tenho que identificar esse motivo, ou a minha receita vai uma quantidade a mais do que eu preciso, eu posso diminuir a quantidade de uso e baratear minha receita. Além do que, se eu não tiver residual de peróxido, eu também não preciso usar um neutralizador de peróxido, que é um segundo produto também utilizado e que vai ter um custo e impacto ali na sua receita. Então, o que se espera? Em torno de 12 para saponificação e oxidação, em torno de 7 no final do processo de entrada do tingimento e ausência ou zero peróxido ali depois também na entrada do tingimento. Então, esses parâmetros aqui, eles podem ser facilmente medidos e controlados. Quando algum deles não é atingido, provavelmente eu vou ter uma interferência no meu processo, que aí vão aparecer quando eu medir os atributos desse produto. Então, o próximo passo seria verificar o meu produto,
que é o meu produto? É aquele tecido que acabou de passar pelo processo de beneficiamento primário. Pode ser um tecido purgado, pode ser um tecido pré-alvejado ou pode ser um tecido alvejado. Tanto faz, todas essas condições, elas vão poder fornecer esses resultados aqui. Então, falando da hidrofilidade e capilaridade, são medições que normalmente são associadas, né? Na hidrofilidade eu vou ver a capacidade do tecido de absorver um líquido, e é interessante que aconteça isso em menos de 60 segundos e que a gente vai fazer o teste, né? O formato da gota seja redondo. A capilaridade é interessante que ela esteja entre 5 e 8 centímetros e que ela seja uniforme, que a subida do líquido seja uniforme na fita. O que isso significa? Isso significa que quando o meu corante ou minha pasta de estampar entrar em contato com esse tecido, ele vai se distribuir com uma boa velocidade e de maneira uniforme. Quando tenho além dos 8 centímetros, no processo de estamparia não é muito bom, porque o corante ele vai ter uma facilidade maior de migrar ou de passar para o outro lado do tecido. Então, aí essa questão aqui, ela fica um pouco comprometida na estamparia se eu tiver também um excesso de capilaridade. Cálcio e magnésio, presença desses íons, que a gente chama de dureza, né? Eles trazem alguns prejuízos dentro do tingimento. Então, eles podem formar placas, eles podem formar complexos com os corantes e aí atrapalhar na reprodutibilidade da cor. Então, alguns inconvenientes dentro do processo de tinturaria podem acontecer se eu tiver uma carga muito alta ali de cálcio e magnésio. Quando você faz um processo de preparação, você quer reduzir essa quantidade. E você pode reduzir essa quantidade para em torno ali de 1.500 a 3.000, ou seja, você tem uma redução de cerca de 50% desse íon, da presença desses íons dentro do seu banho. Se você quiser reduzir ainda mais, você vai ter que aumentar a sua quantidade de sequestrante dentro do processo, que às vezes economicamente não é muito interessante. Então, outra alternativa seria você distribuir essa retirada. Você retira parte na preparação e você coloca um pouco de sequestrante e dispersante dentro do tingimento, que te ajuda a evitar esses problemas também. Então você reduz a sua carga de dureza e depois previne no tingimento. Aqui a gente faz um processo de titulação para poder determinar esses valores de concentração. Grau de alvura. O grau de alvura é a cor que vai resultar o meu tecido. Então, quando eu fiz as minhas amostras, que eu vou usar para os testes demonstrativos, eu tenho ela em cru, que ela tem uma coloração, eu tenho ela em purgado e eu tenho ela em alvejado. Então, essa cor que o tecido fica depois do processo é que eu vou medir. Conforme essa cor, esse tecido aqui ele é usado para desenvolver as cores na tinturaria. E eu preciso que esse fundo se mantenha uniforme para que eu consiga reproduzir as minhas cores na tinturaria. Quando eu tenho muita variação de cor de fundo, eu acabo tendo também dificuldade de reprodução das cores e acabo tendo diferença de tonalidade com o defeito, né? Uma série de problemas ali ocasionados depois na construção das peças. E resistência ao estouro, é nosso último teste, ele vai medir o ataque que esse processo químico fez às fibras de celulose. Então a gente está entrando ali com oxidante, a gente está entrando com álcali forte, com temperatura, então pode haver algum dano na fibra e a gente vai medir esse dano com esse teste de resistência ao estouro. É esperado que o processo de alvejamento cause um dano maior do que o processo de purga pela presença do peróxido. O mínimo que a gente tem que ter é de 5 bar para esse teste de resistência ao estouro. Então, quando a gente propõe um processo, ou quando a gente está executando e quer investigar um problema, ou quando a gente quer ter conhecimento de como está o nosso processo produtivo, a gente pode se valer de todos esses testes aqui para monitoramento do nosso beneficiamento primário.